muitas famílias não passam por essa, digamos assim, tem uma transição que não é tão feliz como vocês tiveram, né? Lógico que tem vários elementos e uma das coisas mais importantes, você falou aqui, eu e a Nívia sabíamos o que nós queríamos, nós tínhamos muita convicção. Sim, exatamente. Muitas vezes, né, isso. os pais, quando eles não têm essa convicção, ou um dos pais não tem, um do casal não tem, gera para os filhos uma, mesmo que seja inconsciente, mesmo que não seja revelado, falado, essa insegurança e que faz com que a adaptação seja mais sofrida, porque toda adaptação, é bonitinho você falar da Bruna, essa história da Bruna, porque é uma criança de 3 anos que não tem filtro, né? Do mesmo jeito que ela falou, ninguém gosta de mim, e na verdade o entendimento dela era esse, porque ninguém conversava com ela, ninguém respondia, e provavelmente ela era uma criança muito querida no Brasil, cercada de pessoas, né? Uma criança comunicativa, o que ela mais sente é a necessidade de comunicar. Sim. E isso é uma grande frustração e pode ser, se não bem cuidado, né? Se não dado o suporte necessário nesse momento, poderia se tornar um trauma, o que não aconteceu, graças a Deus. Mas quantas vezes que às vezes as famílias não percebem e não dão atenção a esses detalhes, né, de um adolescente ou de uma criança que às vezes está se sentindo rejeitado, não pertencente e que mesmo dentro de casa não se sente seguro. Sim. E aí nós vamos, depois de um tempo, 2, 3 anos, às vezes até 5 anos, a gente vê problemas maiores na adolescência, porque aquela criança não aprende, não conseguiu, né, se sentir segura e protegida, porque às vezes você sai de uma cidade violenta como o Rio, fugindo, né, de uma insegurança externa, violência, e acaba num processo de transição e migração, quando não bem cuidado dos pilares, deixando os nossos filhos vulneráveis a outro tipo de insegurança, que é a insegurança emocional, que é uma coisa muito importante, né? Verdade. E eu fico muito feliz de ver, né, que vocês com filhos em diferentes idades e que em momentos diferentes vieram, se adaptaram. E eu lembro que uma vez você falou do medo, né, que o maior desejo seu era trazer o seu filho Joaquim, né, sim, que ele não estava aqui ainda. Sim, queria dar a mesma oportunidade para ele. Você queria queria dar a mesma oportunidade, sim, e você queria que ele também quisesse estar aqui, né? Porque adolescente nem sempre, né? Fiz um dever de casa quanto a isso também, né? Eu trouxe ele em determinado momento com esse propósito de entender se ele realmente queria vir ou não. Ele ficou um período maior aqui, experimentando a vida como se ele estivesse morando aqui. No final do período ele falou para mim, pai, eu tenho 120% de certeza que eu quero vir morar nos Estados Unidos. Eu falei, então agora vamos conversar com a sua mãe. Melhor resposta, né? E aí deu tudo certo, e ele está aqui hoje, graças a Deus, compondo a nossa família hoje completa, né? A nossa família está completa. Ele tá? Ele está com 17, tem o Miguel com 19 e a Bruna com 10. São fases diferentes e que o adolescente, eles busca, né, por esse grupo de amigos, esse pertencimento, e como é bacana a gente poder ver que eles encontraram, que eles estão se encontrando, e fora as infinitas possibilidades que esse país traz. E só de você ver, né, eu imagino sua alegria de ver a Bruninha aí falando, provavelmente ela já deve estar falando quase 3 línguas, né, porque aqui eles aprendem espanhol só de conversar com os amigos na escola. Sem dúvida, é uma oportunidade incrível. A gente fica feliz pra caramba mesmo com relação aos nossos filhos. E eles são esponja, né? Então eles aprendem, o cérebro tá descansado, né? Tá tranquilo. O nosso cérebro já tá mais cansado. Pra gente é mais difícil às vezes, mas pra eles não. Pra eles têm muito mais facilidade em absorver o aprendizado. Também ficam 7 horas por dia dentro da escola. Aquela imersão de inglês, da cultura, né? Exatamente, é muito bacana. Mas tem uma coisa legal que seria bacana até comentar, é o seguinte, não foi fácil, tá? A gente tá aqui, tá feliz, a decisão foi super assertiva, hoje estamos 100% adaptados, não pretendemos mais sair daqui, inclusive já nos tornamos todos cidadãos americanos. Maravilha. Mas a questão, assim, no início, e aí vai muito de encontro ao teu conhecimento, que é aquilo que você tem como oferecer para famílias brasileiras que têm interesse em vir morar aqui nos Estados Unidos, é você fazer um planejamento disso. Que a gente não fez na época. Foi uma decisão assim, vamos morar aqui, a gente vinha passar férias, gostou, então vamos morar. Aí no ano seguinte viemos, ficamos um período maior, investimos na casa já na época, demos entrada no processo de imigratório, de visto, e fomos para o Brasil esperar, e eu não tinha muita ideia de como que poderia ser. Quando eu cheguei aqui, eu vi que a questão, por exemplo, empresarial, planejamento financeiro, tributário, isso daí é muito importante ver com antecedência. É uma coisa que eu sei que você tem hoje como oferecer, assim, informações e caminhos valiosíssimos que eu tive que sofrer na pele, assim, na época, eu entrei e falei, será que então eu vou ter que desfazer tudo que a gente está fazendo? Mas a minha esposa, na época, falou assim, olha, não, fica tranquilo, fica calmo, que tem caminho para tudo. E aí, obviamente, fomos buscar pessoas que têm essa qualificação para poder nos orientar, e conseguimos encontrar o melhor formato para nos estabelecermos aqui. Então é muito importante se planejar.
Com certeza, Marcos. E assim, e é tão comum, infelizmente, a maioria de nós brasileiros não temos essa cultura do planejamento. A gente até tem, às vezes, para uma empresa, mas as empresas mais maduras, porque geralmente quando você abre um negócio, você vai fazendo. O brasileiro é de ir fazendo e, graças a Deus, faz mesmo, faz acontecer, tem coragem, né? É um povo sonhador, um povo realizador. Só que muitas vezes, não que a gente quer fazer errado, mas a gente acaba cometendo aí alguns deslizes ou até tendo prejuízos financeiros porque a gente não sabia a informação no momento adequado. É a informação, né? Certa, exatamente. Uma informação correta no momento adequado. Por quê? Enquanto a gente está lá no Brasil, ainda com aquele sonho, por mais que você fez tudo que você achou que precisava fazer naquele momento, a verdade é que você achou, preciso de uma casa, comprou uma casa, preciso de um visto, foi atrás de um advogado. Então você fez o que a maioria das pessoas tem de consciência coletiva do que precisa. Mas, na verdade, tem muitas outras coisas que a gente só vai saber depois que a gente chega aqui. E aí a minha função como mentora de planejamento familiar e migratório é ajudar você a ver aquilo que você ainda não viu porque você ainda não chegou aqui. Exatamente. E a gente que já está aqui, que a gente já pagou o preço, que a gente já viveu aí as dores, pagou um custo maior do que precisava, a gente não quer que você tenha esse sofrimento ou esse desgaste financeiro desnecessário. Então, por exemplo, o planejamento tributário, ele é fundamental dependendo da sua estrutura, do seu patrimônio, e tem vários mecanismos legais para te proteger, né? E para que você possa até ter benefícios ao longo desse caminho, se você estiver bem assessorado. Isso é ouro, isso é ouro. E nesse projeto, né, na medida que, sem falar, né, Marcos, da paz de espírito, porque o que eu faço, né, eu sei porque a gente ajuda muitas pessoas, quando as pessoas chegam para mim, elas estão com tanta ansiedade, com tantas informações na cabecinha, porque ouviu falar, viu um vídeo no YouTube, o amigo, até o corretor, porque elas perguntam, né, e o corretor não faz isso por mal, as pessoas perguntam, como é que é isso, como é que é? Todo mundo vai dar opinião, só que as pessoas dão opinião de acordo com o que elas veem, da experiência que ela tem, e na verdade, você tem que entender a sua história, a sua família, né? O seu núcleo familiar, o seu estilo de vida, os recursos que você tem. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí, às vezes, você vai comprar alguma coisa, algum produto, algum serviço desnecessário, você não precisava daquilo. Ou você vai deixar de ver o outro que você precisava e nem sabia que precisava. Exatamente. Então, quando a gente junta essas pecinhas como se fosse um quebra-cabeça, as pecinhas, e você consegue ver a big picture, que é a imagem que esse quebra-cabeça vai trazer, de que, pô, olha, esse é os meus caminhos, os meus possíveis caminhos aqui na América, tanto para um pleito de visto imigratório, como investimento imobiliário, como planejamento tributário, como escola para os meus filhos, bairros que eu vou viver. Tenho 3 filhos de idade diferente, o que é melhor para um, o que é melhor para o outro. Eu tive uma cliente que chegou para mim, assim, ela criou uma ideia que imigrar, se tornar residente permanente, não eram para eles, porque eles iam pagar muito imposto, o que é um equívoco, que não é bem assim, cada situação é uma situação, mas você tem estratégias para você ajustar isso. Então, eles estavam insatisfeitos, uma família que tinha muitos recursos, né, uma família que estava bastante insatisfeita com segurança, com política, economia no Brasil. Então, decidiram que não queriam mais que os filhos morassem lá, queriam dar uma oportunidade para os filhos, mas estavam com muito medo de pagar muito imposto se tornassem residente, que alguém tinha falado. E aí, o caminho deles, não, então a minha esposa vai como F1, porque daí nós não pagamos imposto. Nisso, resumindo, ela tinha 2 filhos com idade diferente, com necessidade diferente, pagou uma consultoria para ver escola para o filho, pagou uma consultoria para ver universidade para o outro, pagou uma consultoria para ver visto de estudante para ela, pagou isso, pagou aquilo, sei que ela tinha gastado já um dinheirão, e quando ela chegou para mim por referência de um outro cliente, ela falou, meu Deus, graças a Deus que eu te encontrei, porque eu estava tão perdida, porque um me mandava morar em tal lugar, o outro me mandava morar em outro lugar, o outro me mandava, cada um mandava, porque não que essas pessoas fizeram informações erradas, mas é porque a pessoa está olhando um recorte, é a mesma coisa de você no médico, especialista, né, um neurocirurgião, ele vai olhar, olha, eu tô com dor de cabeça, não achou nada. Não tem nada, você não tem nada porque não teve nada de dor de cabeça. Aí você vai no gastro, aí você vai lá no estômago, não, no estômago você não tem nada. Então, agora, se você vai, né, no médico que é integrativo, ele vai olhar, porque investigar onde que é essa história da dor de cabeça, né, se é uma alergia, enfim, você vai olhar o todo. Então, o meu trabalho é mais ou menos isso, é como se fosse um concierge. Você vai fazer uma viagem, você não planeja, você quer ver o melhor restaurante, você quer ver aquele parque, então você vai ali investigar e você vai ver as necessidades de cada um, tem uma expectativa, minha esposa quer ir em tal lugar, o filho quer ir em tal... Quando a gente vai migrar, é uma das decisões mais complexas que uma família vai passar e precisa ter esse alinhamento de necessidades, de expectativas e responsabilidade. Você como pai de família, como provedor,
Não estou dizendo que a mulher trabalha ou não trabalha, não. É provedor no sentido de manter a segurança da família, de proteger a família. Muitos casais que chegam para mim, eu percebo isso. Às vezes o homem tá assim, super assim, porque o homem geralmente ele não busca tanta informação igual a mulher, não são todos. Mas a mulher, ela fala com o outro, e o homem fica ali sozinho, segurando e com as dúvidas e pensando, e a mente dele não para, né? Porque ele tá querendo achar a solução, achar a segurança para proteger a família. E muitas vezes, num processo como esse da mentoria, a gente tem momentos que a gente vai estar olhando, né, para as necessidades que o homem percebe, que geralmente são coisas mais práticas, né? Proteção de patrimônio, questão de documento, questão financeira, e a gente vai estar olhando também para a sensibilidade da mulher e para as emoções, para as angústias, para as crenças, e tanto o homem quanto a mulher tem isso, mas a gente vai trazer isso para a mesa e a gente vai, vamos dizer assim, desvendar, né, tirar o véu dessas coisas que às vezes não são ditas, e o casal tem a oportunidade de fazer um alinhamento bem claro disso tudo. E é importante também porque o casal, no momento que ele faz, né, um trabalho como esse que a gente está conversando, eles entendem a real viabilidade exatamente. ou seja, do projeto. Da realização do sonho. Porque, por exemplo, no meu caso, eu dei a sorte de chegar aqui e dar tempo de fazer o que deveria ser feito e a gente conseguir dar certo, e estamos aqui hoje com tudo 100% ok, mas eu já vi famílias que, infelizmente, tiveram que voltar por não terem feito esse dever de casa, e aí é um prejuízo emocional, financeiro, uma frustração. Então, realmente, assim, esse planejamento ele é imprescindível.